Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre o tema: qual é o preço? Esta foi uma pergunta feita por um minerador. Certa vez, conta-se a história, que um evangelista foi até as minas falar de Jesus Cristo aos mineiros. E aproveitando o momento em que eles estavam saindo das minas, ele aproximou-se de um cidadão e perguntou-lhe: você gostaria de alcançar a vida eterna, visto que trabalha num local tão difícil, com tantos riscos? Aí o cidadão voltou-se para ele e disse: qual é o preço? E ele disse: você não tem que pagar nada. A vida eterna é gratuita. Pois a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como vê, não há preço a pagar. Deus deu gratuitamente a vida eterna, simplesmente no fato de você crer que Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz por você. Aí ele falou assim: como ficam os meus pecados? Aí ele falou assim: Jesus perdoa os seus pecados. O cidadão falou: ó, meu amigo, sinto muito, mas eu não concordo e não aceito. Não aceito esses termos. Ele falou assim: mas por quê? Qual o motivo? E ele disse assim: porque tudo que é de graça, tudo que é barato, não tem valor. Quanto maior é a esmola, menor é a credibilidade. Quando a esmola é muito grande, é difícil da gente acreditar. O santo desconfia. Ele fez uso de um termo que é muito comum entre todas as pessoas de negócios. Você está observando que o outro está te oferecendo muitos favores? Abra os seus olhos. Hoje nós vemos muitas pessoas caindo em golpes porque o indivíduo oferece a ele juros altíssimos que ele não vai ter no banco e nem em nenhum outro ambiente seguro, e ele entra com aquela ânsia, aquela ganância, vontade de ganhar rápido um montante maior do que ele ganharia lentamente, e aí acaba perdendo tudo. Mas esse cidadão então colocou essa posição, e o pregador disse a ele: mas custou um preço. Ele falou: mas como custou um preço e está me oferecendo de graça? Aqui, querido, que está o segredo. O evangelista então voltou-se para ele e disse assim: quando você subiu lá do fundo da mina até aqui em cima, você veio como? Ele disse assim: tem um carrinho que a gente entra nele lá embaixo e ele traz a gente, tipo um vagão. Aí ele falou assim: quanto você pagou para entrar nesse carrinho e subir até aqui em cima? Ele falou assim: nada. Ele falou assim: mas não houve custo? Ele falou assim: não, a empresa tem o custo, e o custo é alto, porque ela tem que fazer esse carrinho funcionar o dia todo, descendo e subindo. Aí ele levou para ele: pois bem, você julga que crer em Cristo para obter a sua salvação eterna é muito barato. Isso não te custa nada. O seu orgulho não permite você crer que Jesus pode purificar todos os seus pecados apenas com o seu gesto de crer nele. Mas você crê que se entrar lá embaixo e subir, esse carrinho não vai parar no meio do caminho e nem vai cair. Como você pode entender, ou usando a sua própria mente, não entender que há um alto custo por trás da salvação? Jesus despojou da sua glória no céu, veio ao mundo, foi perseguido, foi maltratado, foi condenado, foi cuspido, foi ultrajado, foi pregado numa cruz e teve uma morte muito dolorosa. Um alto preço foi pago.
só que você não viu e nem sabe. Então não é de graça. Custou um alto preço. Assim como você sabe que subindo do fundo da mina até aqui em cima custa um preço para a sua empresa, também você entrar na vida eterna custou a Deus um alto preço. E aí, querido, nós temos aqui na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Preste atenção. É de graça. Você não tem que pagar nada. Você só tem que crer que custou um alto preço ao Senhor. É por isso que Ele te amou. Por isso que Ele me ama. E é por isso que Jesus morreu por você e morreu por mim. Porque eles pagaram o preço da nossa redenção. E Jesus está dizendo, você não tem que fazer nada. É só crer que o Pai é o Deus vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. E crer que eu sou aquele que morreu por você, para que você tenha vida eterna. Fazendo isso, confessando os seus pecados, o sangue que eu derramei na cruz te purificará de toda a injustiça. Está vendo, querido? Simples, objetivo e direto. Pela fé, você alcança a vida eterna, sem ter que pagar um centavo. Só crer e obterá a graça de Deus na sua vida. E todos os seus pecados serão perdoados. Amém? Então vamos orar. Senhor eterno, todo aquele que ouvir essa palavra e não tiver tido ainda o entendimento do grande valor que foi pago pela sua redenção, que possa ouvir agora, Senhor, entender que atrás da simples palavra, creia em Jesus Cristo, há um alto preço pago para que esta pessoa, pela tua graça, receba a vida eterna. Por isso eu te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.